E aí, pessoal, como é que nós estamos de ontem para hoje, de hoje para amanhã? E é isso aí. Vamos para mais uma nova caminhada, uma nova história e um novo recomeço daquelas palavrinhas que nós tínhamos começado do vídeo anterior. Eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque se você esquecer, você já sabe, né? Aí vão pegar no meu pé, tal e não sei o que. Bom, eu queria apresentar agora um outro texto, né? Sobre aquela história, daqueles enredos que eu falei para vocês. Os enredos da história sendo contada, uma atrás da outra, assim, e ninguém entende o porquê que a civilização tem um ciclo, o porquê que a civilização ela não tem um diagrama total, ou seja, como é que eu vou dizer? Ah, Antigamente, quando eles começou a fazer o iluminismo, essas coisas assim, lá depois de Galileu Galilei, igual eu tinha contado no outro vídeo, eles tinham feito um diagrama para acabar com a questão, na época, do cristianismo, né? Mas por que acabar com o cristianismo? Igual eu falei no outro vídeo, eu já expliquei, mas só que eu vou explanar aqui de novo. Porque o cristianismo era um enredo que era já para ter acabado. Simplesmente isso. E a base do cristianismo é a família. É a família. Se você acha que a família não é uma coisa importante para manter alguma coisa da sua vida, da sua cultura, a família vocês sabem que é. Então, ou seja, é onde carrega o seu genes, onde carrega sua história, carrega a sua cultura, tudo. Então, o que é que aconteceu pelo que falam e que constam, né, na história? Pelas as leis herméticas dessas outras aí, fala que a vida... Ó o passarinho! Passarinho, é um sabiá, é um sabiá. Aí, pessoal, é o seguinte, quando contam que na época dos grandes pensadores, né, eles pensaram, tiveram ideias, só que os DGs na época, eles queriam o quê? Acabar com aquela história. E nas tabuletas antigas, ó, muito tempo atrás, já existiam essa contagem de história aí, e final de enredo. E assim eles fizeram. Se não me engano, a história, no caso, a história desse enredo que era para ter acabado, já era para ter feito antes da civilização egípcia. Aquela civilização egípcia que existiu, que vocês conhecem na história, aquela não é a verdadeira dona da história daqueles grandes monumentos lá no Egito. Porque ela vem contada desde a época da Suméria. Se não me engano, lá no Paquistão, eu não sei se foi no Paquistão ou no Irã, eu sei que foi nos Emirados Árabes, eles acharam o resto de uma cidade soterrada. E isso constava nas tabuletas sumérias, nas tabuletas quem vem lá, ó, da antiguidade. E o engraçado é que nas tabuletas sumérias falam que existiam 6 nações, 6 civilizações que existiam. E cada uma foi trocada. Foi trocada, vieram outras, e assim vieram outras, e assim vieram outras. Por quê? Se não me engano, eles contam que antes havia uma cidade de... Não lembro o nome da cidade aqui, eu podia ter anotado aqui, eu esqueci. Mas no próximo vídeo eu vou anotar e vou falar para vocês o nome da cidade. Suméria, as 6 cidades sumérias, que eram as civilizações. São 6 civilizações sumérias que dizem que nós, nessa civilização mundial, é a 7ª. E assim, existiam os deuses, estavam aqui na época. Então, cara, se a gente for pegar pela história, a história não conta nem um pinguinho de verdade sequer. Eu não vou ficar aqui falando para vocês o que é e o que não é. Eu quero que vocês procurem
e achem e tirem suas dúvidas. Procura sobre as tabuletas sumérias, sobre algum vídeo no YouTube falando sobre tabuletas sumérias. E eu não vou dar aqui vídeo, porque, gente, tem muita coisa na internet. Muita. E eu não quero ficar falando, repetindo a mesma coisa que muitos aí estão falando. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que essa civilização está acontecendo, esse reset agora, e o motivo do porquê o cristianismo está sendo caçado, e o motivo do que a base familiar hoje está sendo atacada. E atacada não é com todas as forças mesmo. É por causa que esse enredo já era para ter acabado. Por isso que eles falam, nós estamos atrasados para o novo ciclo. E o novo ciclo era para ter acontecido muita coisa. Nessas tabuletas sumérias, eles explicam o porquê que aquelas cidades, todas as 6 cidades que existiam, civilizações que existiam na época, elas foram dizimadas. O motivo, por quê? Porque foi o seguinte, primeiramente uma ia ser com alguma coisa perante alguma coisa das forças da natureza, que eu não sei se era meteora. A segunda era coisas do céu. E até a segunda era para ser alguma outra coisa, e a terceira outra coisa. E na quarta, se não me engano, foi essa quarta, era para ser destruída em águas. E essa civilização foi destruída em águas. Vocês podem ver pelo mundo inteiro que as águas passaram por cima da terra. Ah, não, é porque estava no leito e assim por diante, estava no ar, não sei o quê. Se você for pesquisar coisa na terra firme, você só vai achar algumas coisinhas. Só vai achar algumas cidades soterradas, cidadezinhas que eram pequenas lá na época da Suméria. Cidades pequenas. Então, como você diz, na época os reinados desses imperadores, ou sei lá o que era lá, que vieram caindo essa contagem de tempo, de vida, né? Eles viviam 28 mil anos, esses seres que diz que é os Anus, né? Os que vieram dos céus, dizem que esses, sim, eles viviam muito tempo, muito tempo. E assim, eles foram fazendo e criando civilizações que perpetuavam histórias, perpetuavam os enredos que eu estou falando para vocês sobre essas cidades, civilizações que já existiram. Existiram sim, vocês podem ver aqui no meio do mato, pode ver pirâmide não sei na onde, pirâmide de Cusco, pirâmide lá no Chile. Ah, mas é porque as placas tectônicas estão batendo assim e assim, gente. Esses negócios não é feito natural. Vocês podem ter certeza que isso não é coisa natural. E tudo que está vindo, e pelo que eles falam que vai vir, que a outra civilização, a 8ª civilização, era para acontecer, seria assim, essa 7ª era para ser destruída com catástrofes geológicas, eu sei lá, muitas coisas. Vocês podem ver o tanto que vem falando sobre isso aí, sobre terremotos, terra abrindo, buraco aparecendo não sei na onde, buraco redondinho assim, e não sei o que, ppp, tanta coisa. Aí que tá. Nós ganhamos ponto com o Criador, seria assim, porque a nossa civilização não vai ser destruída assim, pelo que consta e pelo que está sendo desenhado. E o engraçado é que se a gente for pegar os pessoal daquela época, da época dos Sumérios ali, das 5 cidades, as 6 cidades, 6 civilizações que existiram, todas elas passaram por uma grande catástrofe. Uma grande, enorme, gigante. Mas o que acontece? Nós somos a 7ª civilização, contada pela era dos Sumérios. E assim, a gente vai acabar a nossa civilização, de que vocês conhecem tudo, e vai vir outra civilização. Eu não sei se é tecnológica, tá? Eu não sei se é tecnológica ou vai ser acima do esperado de tudo. Mas o que acontece? Agora, se não me engano,
na época, né, falava muito sobre a questão do deus Enki e do deus Enlil. Esses dois em pé de guerra, sempre em pé de guerra. E o engraçado é que essas civilizações, ela, pelo que consta, ela não era para existir. Se dependesse pelo deus Magmo, aí, o tal do Enlil, era para ter derrubado todas, não existia mais nenhuma. O ser humano era para acabar. Era para acabar com o ser humano. O ser humano não era para existir. Mas o que acontece? Esse camarada, ele ainda existiu ainda nessas épocas ainda. Vocês lembram da época de Moisés, né, Adão, aí Noé? Esses camaradas viveu muitos anos. Moisés mesmo viveu 120 anos, se não estiver enganado, pela história mesmo contada. Noé, 1000 e tantos anos, eu acho, ou foi 700 e poucos anos, eu não lembro certinho, eu tinha que ter anotado isso aqui. Mas, o que eu estou querendo dizer? Eu quero falar para vocês que nessa época, a nossa civilização hoje está sendo modificada por conta desse enredo. Isso é um enredo, é para acabar, é uma novela. É como se fosse uma novela mesmo. Daquela novela tipo ali as Chiquititas, esse trem assim, sabe? Mas o que acontece? O cristianismo perpetuou, igual eu falei. E assim ele continuou, virou um arquétipo. E o que virou esse arquétipo? Uma base familiar. E a base familiar, eles foram descobrir como que descobria isso depois da era medieval, que eles falaram, não, vamos emburrecer todo mundo, que aí pelo menos assim ninguém sabe nada, ninguém procura história, ninguém procura saber a verdade, e aí esse cristianismo acaba. Mas o engraçado, não acabou. Parece que eles deram um tiro no pé. Aí que a coisa floresceu. E o engraçado é outra. E eles estão querendo atacar esse trem até hoje, na época da Segunda Guerra, né? Da grande, né? Terceira G que estão querendo promover aí, mas não sabe se vai fazer ela, porque nós estamos ficando um pouquinho mais espertos, um pouquinho assim é mais esperto. E aí o que acontece? Eles não estão querendo fazer esse reset de novo na civilização, por conta, ou a gente ganhou algum crédito, ou a gerência vai mudar. Alguma coisa vai acontecer. E pode ter certeza, vai acontecer para melhor. Dizendo eles, né? Que para nós mesmo, por enquanto não mudou nada. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Na época do iluminismo, que foi que eu estava acabando de falar lá no início, esse iluminismo na época, quando foi criado, ele foi criado já para esse propósito. Para iluminar as pessoas de questões fora do cristianismo. Sair fora da igreja. Você já percebeu tanto que um monte de gente que fica falando... Um monte de gente não, um monte de negócio na história que vem falando que o povo está acabando, está querendo acabar com os cristãos, querendo acabar com os jubileus, né? Porque eles tinham uma base familiar forte. Igual eu falei também no outro vídeo, falando sobre a questão do nosso amigo aí, o maior satanista do mundo, né? O senhor Aleister Crowley. Então, ele criou, dizendo assim, uma ideia muito grande, vinda do astral para cá, de como acabar com esse enredo. E assim eles descobriram como e o porquê que a base do cristianismo não acabava. Vocês podem perceber, a maioria das pessoas que são cristãos, elas ainda estão presas a dogmas. Todas estão presas a dogmas. Estão esperando ainda um salvador. E não tem coragem de pensar que elas são os seus próprios salvadores. Você que talvez vai me assistir aqui agora, você talvez acha que precisa de outros para vir te salvar, mas você não precisa disso. Porque se você abrir a sua mente aqui hoje, a sua consciência estiver desperta, para cá você não volta mais. Por quê? Você vai saber o que é isso aqui.
Você não vai vir com questão de esquecimento, você vai lembrar isso aí uma hora de novo. Então você vai atrapalhar o sistema. E não é mais fácil deixar uma pessoa que recobrou tudo ir embora e não acabar com o sistema, ou você deixar um para acabar com o sistema e depois pegar e não ter mais o que brincar, né? Aí a brincadeira de ser humano acaba. E com isso a gente vai indo. Vamos chegar ali no iluminismo ali, e assim eles foram colocando algumas frases, né? Tipo de Jackson Rousseau, ali uma frase bem conhecida, não sei se é por todo mundo, por... como é que é o nome dele? Não sei se é Descartes, né? Eu acho que é René Descartes. René Descartes, eu acho que é de René Descartes. Ele fala assim: eu penso e logo existo. Penso e logo existo. E aí o que é esse penso logo existo? Você está pensando, você está existindo. Por quê? Porque você está se questionando. Mas não foi só ele também que contou sobre essa questão do cristianismo. Porque o cristianismo é a base de toda a nossa sociedade hoje. Mas não vou dizer que isso seja coisa ruim, não. Mas o que acontece? Todo mundo pode achar que isso aqui é uma doideira, uma besteira, mas nem todo mundo chega nesse caso. Mas o que está acontecendo? Muitas famílias, né? Eu já contei isso para algumas pessoas, ainda até coloquei ainda essa indagação ainda por alguns conhecidos meus. E aí eu falei assim, gente, se vocês observar, antigamente os nossos avós eram muito mais fortes em questões de questão de vida, de estar passando aquele sofrimento, mas estar indo sempre em frente. Era uma sociedade forte. Os nossos pais, filhos desses avós, desses nossos avós, eles já são as pessoas medianas mais fortes também, mas um pouco bem mais inteligente, um pouco mais sagaz, seria assim. E nós, perante aos nossos pais, eu não vou dizer que considero isso, mas meu pai, ele não está atrasado, ele só viveu a cultura dele antiga. Eu, pro meu filho, pros meus netos ou bisnetos, eu vou estar super atrasado, cara. Eu vou ser antiquado. Por quê? Aí que tá. Dizem que a estrutura da civilização, ela perpetua até uma certa geração, até a quarta, quinta geração. Mas o que acontece? Eles vêm brincando de sociedade há muitos anos. Eles criam e formam, criam e mantêm uma civilização do jeito que eles querem. Por isso que eu estou falando para vocês, isso é um enredo. Vocês não imaginam que o tanto que isso aqui não vai levar nada para lugar nenhum. Vocês vão estar somente, mas no espiritismo, mas assim, o lado kardecista, tá? O espírita, então, eu não posso nem falar, porque é a mesma coisa dos cristãos. São ideologias que eu falar para você a verdade, eu não gosto nem de ficar falando, porque senão loguinho aqui já vai aparecer um lá embaixo, mas não sei o que você tá indo contra o cristão, você tá indo contra o espiritismo. Cara, eu estudei em todas. E eu, desde quando eu me entendo por gente, eu fiz primeira comunhão, eu entendi que era caristia, fiz tudo. Só não virei padre, porque eu não queria virar padre. Padre não pode casar. Então, e o que eu pensei comigo? Eu pensei assim, falei, não, eu vou passar por todas. Assim eu entendo e assim eu vou saber. E assim eu vim esses anos todos aí para trás, cerca de 20 e poucos anos, estudando e vindo entendendo o que estava acontecendo com algumas coisas, quem vem ocorrendo na nossa sociedade. Só que na época eu não entendia essa questão de enredo. Porque quando falaram em enredo, para mim eu achava que isso era besteira. Para mim era enredo, para mim coisa de novela, é coisa de filme. Então não fazia sentido. Até que eu comecei a prestar atenção na questão que eles vinham falando sobre a cultura
E assim eles foram mudando a cultura. Eu vim prestando atenção na cultura humana hoje, que eu conheço hoje como cultura da civilização nossa. As culturas vinham acabando pelos seus netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Ninguém quer mais seguir uma base familiar e nem cultura familiar. Ninguém. E pode ver, se você tentar passar isso para o seu filho, você é antiquado, você é antigo, você não dá conta de pensar e nem raciocinar nada direito. Então, é isso que eu estou acabando de falar, gente. Isso que para mim é um enredo. E enredo, a gente só está vivendo o personagem. Hoje você é você, hoje eu sou eu. Quem sabe no dia que você voltar, se você acredita em espiritismo, alguma coisa assim, que seja, eu acredito, sou kardecista. A encarnação, isso aí é uma coisa óbvia. Hoje, até a ciência hoje não fala mais sobre questão de encarnação, até a Igreja Católica já está falando sobre encarnação. Algumas pessoas do lado meio evangélico também estão falando sobre encarnação. E aí? Por isso que eu estou falando, as misturas de culturas que estão fazendo, que eles fizeram desde aquela época até agora, mais algumas outras coisas, a miscigenação de coisas, criando ideologias, de fulano, ciclaninho não pode falar de beltraninho, beltraninho não pode criticar ciclaninho porque ele é daquele jeito, tutraninha não pode falar nada de fulaninha porque ela é feminista. Cara, foi a pior besteira do mundo ter inventado, foi esse feminismo, tá? Mas só que eu não tô falando por causa de bobeira não, tá? Eu tô falando porque isso é uma estratégia do sistema de dominar por divisão, divida e conquista. Cria-se um problema, fale do problema e depois você vem com a solução. Simples assim. Simples assim. Tudo que eles fizeram acabaram. Eles mesmos acabou. Interessante. Eles fazem as porcarias deles tudo e enfiam a gente no meio dessas palhaçadas que eles inventam, sabe? Porque a gente é obrigado a passar por isso. É igual essa primeira G e essa segunda G. Cara, ninguém tinha nada a ver com essa segunda G lá que eles inventou. Aí com o eguinho deles lá, com vontadezinha deles próprios. Ah, eu não quero ver aquilo ali. O Tutraninho não pode ser um reizinho, não pode ser um imperadorzinho. Eu vou lá derrubar o imperadorzinho e enfia quem? Os nossos filhos, nós, para todo mundo. Ir lá pegar e dar um balaço na orelha dele. Levar ele pro além. Engraçado, e é só o povo da base, né? Eu ia falar o nome aqui, mas deixa quieto. A base da sociedade mais baixa, essa que se lasca lá. Alguns chega ali no médio, mas vai ver se o filho de um ricão milionário vai lá. E alguns, é raro. Isso vocês querem, porque eles querem ir por diversão. Só se vocês quiserem ir. Entendeu? E cara, não vou nem falar, deixa quieto. Nós vamos falando sobre a questão aqui. Então, vamos voltar ao assunto. Aí eu anotei aqui, né? Que também na época também existia o tal de John Locke, sei lá, eu esqueci o nome dele. É John Locke, o René Descartes, quem mais? Jacques Rousseau, esses caras, esses grandes pensadores assim, quando eles saíram lá do iluminismo, lá naquela época, eles aí vinham com o propósito de acabar com a questão do cristianismo. Eles não gostavam da questão do cristianismo, por quê? Porque eles é do sistema. Esses caras criou todas as ideias. Karl Marx, por exemplo, é outro vagabundo também. Eu vou falar aqui, Karl Marx é um vagabundo. Por tudo que eu estudei e por tudo que eu vi, ainda tem gente que defende esse tipo de ser. Tudo bem que ele é um ser que tentou, mas não tentou nada, ele era do sistema também.
O cara criou duas coisas para você na sua vida hoje que você vive. A dualidade. Dê algo para as pessoas que elas não compreendem e mostre para ela escolha. Então, ou seja, dá duas escolhas. Criaram o quê? Os comunismos da vida e os capitalismos da vida. E assim criou o tal da defesa dos proletariados. Proletariados, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. O proletariado contra a burguesia. Porque a burguesia era ditadora, e era mesmo, cara, e era. Na era industrial ela era mesmo. E assim eles pegou o marxismo, que era outra, não sei nem se é sociedade. Eu sei que os marxistas criou uma sociedade de Karl Marx. Pra quê? Esse cara, velho, tá tudo bem. Mas é do sistema, então o sistema mesmo já colocou na vida aí. Então, ou seja, eles vêm colocando esse negócio de Karl Marx há muitos anos. Você vê livro de história, livro mais não sei o quê. Tem negócio, tem um dedinho sujo de Karl Marx, porque ele era um grande pensador escambau. Não era coisa nenhuma. Ele era um ator. Ele era um ator. Viveu nas costas de todo mundo. E ainda vem uns vem falar: não, de jeito nenhum, Karl Marx nunca fez isso. Sempre ele foi uma pessoa que defendeu os proletariados, as pessoas mais pobres. Cara, ele era contra a burguesia, né? Ele era contra a burguesia. Que engraçado. O amigo dele, que era, eu esqueci o nome, Eleonor, sei lá como é o nome dele. O amigo dele era da burguesia, era o dinheiro, o que financiou ele para fazer essas palhaçadas que ele fez, que ele criou. Engraçado, ele precisou de gente que tinha dinheiro para financiar ele. Vê se isso aí não é hipocrisia, gente. Cara, não. O cara defendeu os mais pobres e sendo financiado por um cara rico da nobreza, seria assim. Que interessante. Será que isso aí não tá muito, sabe? Tá estranho, né? Mas tudo bem. A gente erra. Mas só que aquele negócio, né? Quando eles escolhem esse negócio do capitalismo e do comunismo, eles começaram a criar essa dualidade para todo mundo, e agora, todo mundo agora, não, é porque o mundo é dual, coisa nenhuma. O mundo nunca foi só dual. E tudo que é engraçado. Se você colocar igualdade, sério mesmo, tô falando sério, isso aqui não é mentira minha não. Mas se você colocar uma igualdade nessa sociedade aqui nossa, ela entra em colapso. Ela totalmente entra em colapso. E ela não se torna mais essa sociedade que você conhece hoje. Mas o engraçado é que se você colocar tudo em pé de igualdade, não existe base, não existe o meio e não existe o topo. Não vai existir isso. A não ser que os deuses tenham aqui, que aí todo mundo é abaixo e os deuses é lá em cima, e o Deus, sei lá o que é. Não é assim que funciona? Mas, gente, isso daí é aquela coisa. Enquanto a gente ainda ficar com essa questão de ficar pensando que o mundo é dual, eles colocaram essa dualidade pra gente aqui. Eles te dão duas escolhas. Então, qual que você vai querer, fulaninho? O ruim ou o mais ruim? Ou o pior ou tudo de uma sacanagem? Aí você escolhe qual que você quer. Você quer o pior ou o melhor da situação? Qual que é o melhor? É o pior ou o menos pior? É assim. Você entendeu? A nossa sociedade vive dessa maneira. E dessa maneira que a gente consegue ficar imaginando que nossa sociedade funciona. Mas tudo bem, a gente não pode ficar bravo, né? Porque quanto mais você fica bravo, mais revoltado você fica com isso aqui, aí você quer sair dessa porcaria. Você não aguenta ficar vendo o seu filho sofrer,
Você não aguenta ver seu primo, sua prima, sua mãe, seu pai sofrer. Não aguenta ver um cara no hospital sofrer. Então o errado, pera aí, o errado dessa história é a gente. Moço, se a gente tivesse poderes, será que todo mundo ajudava todo mundo? Eu tenho certeza que a maioria ajudava. Alguns não, outros sim. Mas o que deixaria a civilização mais sossegado possível seria, vamos dizer, não seria uma sociedade mais igualitária, seria para todo mundo. Então você não teria trabalho, você não precisaria trabalhar para fazer mais nada, você não precisaria para comprar coisas, você não precisaria sofrer, você não precisa para ir para o hospital, você não precisa sofrer, você precisa estar doente para você ir para o hospital. Então ele já saberia seu problema antes mesmo. E é o que vai vir nessa época de informação das tecnologias, das novas tecnologias, né, daqui a uns tempos. E pode ter certeza, eles vão querer sanar todos esses problemas, todos. A sociedade igual. Você já viu falar naquela história? Você não terá nada daqui mais para frente. Eu até ouvi, eu acho que foi, se não me engano, eu acho que foi até o Elon Musk. Não pode falar o nome desse cara também não, se falar o nome desse cara aqui, os caras ficam putinhos. Não fala o nome dos caras, nós vamos colocar uma tarjinha desse tamanho no seu vídeo. Cara, isso aí pra mim é uma babaquice, velho. Mas o sistema é dono e eles sabem o que eles fazem, né? Porque eles acham que é certo. Mas tudo bem. Então nós estávamos falando sobre igualdade. Esses caras dizem que estavam falando, eu acho que esse cara aí que ia falar o nome de novo, ele falou que você, lá no futuro, ou seus filhos, não importa quem, você será muito feliz, você será próspero, você será uma pessoa que terá saúde, você será uma pessoa que vai ter todos os tipos de amparo na sua vida. Só que é engraçado, você não terá nada. O Estado vai ter, mas você não terá nada e será feliz. Será que essa é a 8ª civilização que esses caras estão querendo criar? Pensa para vocês verem, se não é. Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou querendo dizer nesses 2 vídeos que eu falei? Eu não quis, e nem estou querendo, prometo também trazer nada. Eu só quero falar para vocês. Daqui a uns tempos, talvez eu comece a colocar ali na descrição do vídeo, ali nos comentários fixados ali, eu coloco algumas fontes para vocês pesquisarem. Eu quero que vocês pesquisem agora. Vocês têm que pesquisar agora, porque se um dia vocês nunca pesquisou nada, e se você já pesquisou e não acha, é porque não procurou direito. Mas que vem. Aquilo que você está em dúvida, aquilo que você teme que vai acontecer ou qualquer coisa assim, vai vir resposta para isso também. E vem. E eu falo com toda a probabilidade que eu tenho, toda a seriedade que eu tenho com essa história. Eu estudei muito, cara, eu li muita coisa. Vocês não imaginam o tanto de livro que eu já li. Vocês não imaginam o tanto de coisa que eu já vi. E vocês não imaginam os lugares que eu já fui. Não foi fora só do país. Fora do país eu já fui do Paraguai, só. Mas, pra mim, eu já saí do Brasil muitas e muitas vezes. Só de vocês verem uns vídeos mostrando como que tá a situação lá, não sei na onde, uns vídeos que mostra captura de tal coisa, mostrou tal coisa, enfermidade de tal pessoas, civilização está assim, civilização está assado. Gente, a gente já conhece o mundo inteiro. Você vai para onde? Aqui, ó, é o último lugar. Aqui é o último lugar. Você tendo isso, qualquer lugar físico é pequeno para você ir. Vocês compreendem mais ou menos? Então, gente, eu vou parar o vídeo por aqui mesmo, não vou continuar, mas vamos da próxima ali, vamos ver se a gente
Ó, caiu até outra fruta ali. Eu vou lá pegar depois. Uou! E, e parece que é um articum, velho. Aqui tem bastante articum. Mas é igual eu falei, gente. Vamos encerrar por aqui. Depois a gente começa a falar sobre outras coisas. E se mais pra frente mesmo, assim, e tiver gente interessada, a gente bate, explana essa história aí. E a gente pega mais profundo, um pouquinho mais lá embaixo, bem lá na raiz mesmo. Aí eu trago algumas coisas muito mais interessantes para vocês verem. Mas pesquisem lá sobre a questão dos sumérios. Vocês vão saber sobre as 6 civilizações que existiu. Zacarias Sitchin, ele já faleceu esses tempos agora para trás, mas procura lá para vocês verem. Aqui que ele fala não é história, aqui lá não é conversa não, gente. Aqui lá está escrito em tabuletas de argila cozida, porque eles sabem muito bem como e quando e o porquê que aquele tipo de coisa que eles fez para guardar a história que eles tinham. E isso a gente sabe os feitos que esses povos fizeram para guardar a história deles. E todas as vezes que voltavam na nova civilização, eles acharam as outras civilizações antigas ainda. Por quê? Estava enterrado, estava no meio do sei do que. Então, e assim por diante, né? Pessoal, e vamos chegar no finalzinho do vídeo. Vocês me desculpem, qualquer coisa aí, se eu acabei com alguma esperança de alguma coisa sua, ou qualquer coisa que te aflige, algum medo, alguma coisa assim. E demais, que o protetor dos céus os proteja todos os dias e proteja sua família, te traz mais prosperidade, te traga um caminho iluminado e que nós possamos, né, viver uma vida melhor, se assim for o que eles querem fazer, né? Fique com todo o amor do Cristo e que assim seja, né? Namastê.